mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe, deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pentelhar e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. Então fala galera, tá começando aqui mais um episódio do nosso canal TV História, ao som do Raimundos, Mulher de Fases, beleza? Então deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, e na aula de hoje iremos falar sobre as primeiras civilizações. Tamo junto, galera! Bom galera, vimos que nas aulas anteriores estávamos falando sobre a pré-história e percebemos que a pré-história é dividida em três grandes períodos, né? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Sendo que esses dois últimos períodos, o Neolítico e a Idade dos Metais, é marcado pelo sedentarismo, né? Os homens eles começam a habitar em um único lugar, deixam de estar se deslocando de um lugar para o outro e habitando em um lugar fixo. Então nesse período das primeiras civilizações, a construção das primeiras cidades, esse sedentarismo ele vai se consolidar justamente por esta razão, porque os homens eles passam a construir as primeiras cidades habitando exclusivamente naquela localidade. Beleza, galera? Então percebam, tá? Perceba que quando nós falamos sobre as primeiras cidades, as primeiras civilizações, evidentemente existe uma distância enorme entre essas cidades de 5.000 anos atrás com as cidades do século XXI. A gente sabe que as cidades do século XXI é muito desenvolvida, né? Ocorre um grande processo de urbanização. Já naquela cidade de 5.000 anos atrás, não, né? Hoje, as cidades do século XXI, existe uma distância enorme entre o homem e a natureza, né? E essa distância é justamente provocada pela urbanização. É muito comum os professores do jardim de infância, do Fundamental 1, levar para a sala de aula um carocinho de feijão, colocar dentro de um algodão, para que as crianças possam ver o ciclo da vida germinar, para que as crianças possam ver aquele pezinho de feijão florescer. Isso porque as mesmas não têm um contato ativo com a natureza, né? Elas já nascem saindo da barriga da mãe pedindo pelo tablet, né? E não é exagero dizer isso. A gente vive um mundo de tecnologia, de desenvolvimento e etc. e tal. Então, as cidades de 5.000 anos atrás não existia nada disso. O contato com a natureza era muito mais ativo, galera. Beleza? E uma coisa importante que vocês devem compreender é que quando essas primeiras cidades começam a surgir, né, não existia um conhecimento prévio, um projeto prévio, um desenho prévio do que seria construído. Então, quando Oscar Niemeyer foi fazer o desenho, né, foi arquitetar a construção da cidade de Brasília, ele desenhou, ele arquitetou, ele fez todo um esboço, mas nas primeiras civilizações isso não existia. E isso não existia porque simplesmente não existia um modelo para eles seguirem. Perceba, são as primeiras civilizações. Se são as primeiras, outrora não existia outra. Então se não existia outra civilização, não tem como eu me espelhar para fazer a cidade igual àquela outra. Então nessas primeiras civilizações não existia um modelo prévio. Por isso que elas eram bastante arcaicas, as ruas eram estreitas, não existia um processo de urbanização bem desenvolvido, foram construídas margens de rios. E por que essas cidades foram construídas margens de rios? Ora, a água do rio fertiliza a terra. Então os homens construíam essas cidades às margens do rio para que aquela terra fosse fértil e assim ele pudesse plantar, praticar agricultura naquela localidade. Beleza, galera? Mas como a gente já discutia em aulas anteriores, né? A água do rio, da mesma forma que ela fertiliza a terra, a água do rio, da mesma forma que ela faz com que a terra fique fértil, ela também prejudica no processo de enchentes. Então, quando ocorre uma enchente, né? Tudo aquilo ali, toda a plantação e até mesmo aquelas casas que começaram a ser construídas às margens do rio, começam a ser destruídas. Então perceba que essa falta de um projeto prévio para construir as primeiras civilizações, elas eram prejudiciais.
Beleza, gente? Então, quando a gente fala sobre as civilizações da antiguidade, tal como Mesopotâmia, Egito, Hebreu, os persas, a gente percebe que todas essas civilizações foram construídas às margens de rio. Então, quando a gente fala da Mesopotâmia, a gente tem o rio Tigres e o rio Eufrates. Quando a gente fala do Egito Antigo, a gente se lembra do rio Nilo. Quando a gente fala dos hebreus, né, a gente se lembra do rio Jordão. Então, perceba que todas essas civilizações da antiguidade, todas elas eram ali construídas às margens do rio, para aproveitar a água do rio que fertilizava a terra e praticar ali a agricultura, que era a principal base econômica daquele período. Beleza, galera? Então isso tornava-se, portanto, um homem sedentário e isso fazia, portanto, com que o sedentarismo ele se consolidasse. Agora, é claro, o sedentarismo ele não se consolida em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Existem alguns lugares do mundo hoje, no século XXI, que as pessoas ainda praticam o nomadismo. Beleza, galera? Então vejam só. Então essas primeiras civilizações é marcada, né, pela essa falta de um projeto arquitetônico na construção de suas cidades, mas não significam que essas cidades eram atrasadas comparadas com as nossas. Lembre-se que a gente estudou Introdução aos Estudos Históricos e eu falei algo para vocês sobre historicidade, né? O homem se parece mais com a sua época do que com o seu próprio pai. Eu não me pareço com meu pai, eu me pareço com a minha época. Eu herdei a cultura, as características, o modo de vida, os hábitos, a partir da minha época, a partir da minha geração. Eu não posso, então, julgar a cidade de 5.000 anos atrás, comparando com a nossa, tendo em vista que a nossa é muito mais desenvolvida, e dizer que aquelas cidades elas eram inferiores. Porque eu não posso julgar uma época com valores de outra época. Se eu desrespeito a historicidade de cada época, eu estou sujeito a cometer o anacronismo. Beleza, galera? Então, professor, por que essas primeiras civilizações, por que essas primeiras cidades elas surgiram? É simples. A necessidade é a mãe das invenções. Foi a partir da necessidade, pessoal, que essas primeiras cidades começaram a surgir. A necessidade de quê, professor? De controlar a água do rio, de criar o sistema de irrigação, justamente para evitar as enchentes. Então, antes do sistema de irrigação, a água do rio ficava acumulada em um único lugar. No momento em que os homens começam a praticar o sistema de irrigação, ele distribui a água do rio para diversos outros pontos daquela região. E tudo isso, evidentemente, requer um trabalho em equipe. Uma única pessoa não conseguia fazer tudo isso sozinho. Era necessário um trabalho em conjunto, um trabalho em grupo. Então, perceba, gente, que agora não é mais uma tribo fazendo tudo sozinho. Não é só um chefe de uma tribo que está praticando essas ações. É o coletivo, é um conjunto. Cada um depende do outro. Não existe mais uma questão individualista, mas sim uma questão conjunta. Beleza, galera? É aqui, nessas primeiras civilizações, que começam e inicia-se as práticas das religiosidades, né? Diversas civilizações da antiguidade adotavam o politeísmo como a sua religião. Professor, o que é o politeísmo? Politeísmo é a crença em diversos deuses. Então existem várias civilizações, como a Mesopotâmia, o Egito. Então, por exemplo, no Egito Antigo, Ísis, Osíris, Horus, Ra, o próprio rio Nilo, o próprio faraó, todos eles eram vistos como os deuses. Todos eles eram adorados. A gente chama isso, portanto, de politeísmo. A adoração a vários deuses. Beleza, galera? Se existe o politeísmo, existe também o monoteísmo, como os hebreus. Os hebreus eles eram monoteístas, ou seja, eles só acreditavam em um Deus, Jeová, né? Então, enquanto os egípcios, enquanto a Mesopotâmia, eles eram politeístas, só adoravam a um único Deus, os hebreus eles eram monoteístas, eles só adoravam a um Deus, a Jeová. Jeová é o mesmo Deus da Bíblia, né? E segundo a Bíblia, Jeová é a semente da mulher, cordeiro pascual, sumo sacerdote, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, os lenços e os aventais de Paulo, a sombra de Pedro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim,
A magia Siloé é o enviado Messias, o amante da nossa alma, a resplandecente estrela da manhã, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, o leão da tribo de Judá. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele faz uma roda grande rodar dentro da roda pequena. Esse é o Jeová, o Deus da Bíblia, o Deus dos hebreus, da qual era o único Deus que os hebreus acreditavam. Então os hebreus eles eram monoteístas. Então existia o politeísmo, a crença em vários deuses. Existia o monoteísmo, a crença em um único Deus. Existia também, pessoal, a monolatria. Monolatria. Professor, o que é monolatria? Monolatria é um indivíduo que só adora a um único Deus, mas acredita na existência de vários. Então preste atenção para vocês não confundirem monoteísmo com monolatria. Monoteísmo só acredita em um Deus. Monolatria acredita na existência de vários deuses, mas só adora a um. Percebe então a diferença? Monoteísmo, só existe um Deus. Monolatria, existe vários, mas ele só acredita em um. Então politeísmo acredita em vários deuses. Monoteísmo só acredita em um Deus. Monolatria acredita em vários deuses, mas só adora a um. E existe também o que nós chamamos de monoteísmo ético. É aquela religiosidade, né, que só acredita em um Deus e segue a sua vida baseado nos preceitos de uma religiosidade. Então, por exemplo, né, o cristianismo. O cristianismo a gente pode dizer que trata-se de um monoteísmo ético. Porque, perceba, ético vem de ética, de boa conduta. Então, o monoteísmo ético é uma religião que prega as condutas que os seus fiéis devem seguir. Então, se a gente for olhar o cristianismo, ele diz o quê? Não mata, não rouba, honra teu pai e tua mãe, não olha a mulher do próximo. Então, todos são os mandamentos escritos por Deus, e quem segue esses mandamentos estão seguindo o monoteísmo ético. Beleza, galera? Então, todas essas práticas de religiosidade, elas começaram a surgirem ali na região da antiguidade, né, no surgimento das primeiras civilizações. E quando a gente começar a estudar cada uma dessas civilizações especificamente, Mesopotâmia, Egito, os hebreus, os persas, os fenícios, a gente começa a analisar cada uma dessa religiosidade. Mas por mais, vocês já começam a compreender. Mesopotâmia é politeísta, Egito, politeísmo, hebreu, monoteísmo, persas, politeístas, fenícios também são politeístas. Então percebe que dessas sociedades que eu acabei de falar para vocês, só os hebreus eram monoteístas. Beleza, galera? Então, próxima aula a gente continua falando sobre Mesopotâmia, posteriormente a gente passa para o Egito, posteriormente para os hebreus, e assim a gente termina falando sobre os persas e os fenícios. Beleza, galera? Então, compartilha esse vídeo com os teus amigos, deixa o teu like, se inscreve aí no canal se tu ainda não for inscrito, deixa o teu comentário para fortalecer o canal, beleza? E é isso aí, tamo junto, e na próxima semana nós voltamos aqui com o nosso canal TV História. Valeu, molecada!